porque é uma compressão do nervo. As vértebras comprimem e a quiropraxia libera esse nervo. Ou seja, de onde surgiu essa técnica? Bom, a quiropraxia data do século XIX. David Palmer, que foi o criador da quiropraxia, é um canadense e interessante. Ele não tinha nenhuma formação acadêmica. Não tinha nenhuma. Nenhuma. Tanto é que a maior universidade, melhor universidade de quiropraxia dos Estados Unidos, chama-se David Palmer, né? Tem um nome do criador. Então ele estudou e criou. E a partir daí, os estudos foram se estendendo a cada ano e até os dias de hoje. Bom, estamos falando sobre a quiropraxia e quais os benefícios? Bom, cada conjunto de vértebras, nós temos 33 vértebras. Sim. Né? Começa na cervical e termina lá embaixo, lá na lombar. Então, cada jogo de vértebra, Vitor, tem uma comunicação com os nossos órgãos. Por exemplo, aqui no pescoço. Então, cada vértebra está ligada ao nosso olfato, paladar, visão, sim, audição. Então, quando nós ajustamos a coluna, todos os órgãos funcionam de forma harmoniosa. Tudo funciona. Sim. Aumenta o sistema imunológico, o intestino funciona, estômago que tinha problema de estômago passa a não ter, por causa da comunicação da coluna com os órgãos. Porque a gente não pode esquecer que a coluna começa na base do cérebro. É verdade. Então verdade. tem a comunicação neural. Por isso que algumas pessoas sempre sentem dores, elas acabam sentindo dores, né, nessa área da nuca aqui. Exato. As pessoas questionam muito, nossa, estou sentindo uma tensão aqui nessa área do pescoço. Exato. É isso que eu gostaria de perguntar para você. Pois Todos podem se tratar com a quiropraxia e como? Todos podem se tratar, não há nenhum tipo de restrição. Para a gente poder entender, como seria esse tratamento da quiropraxia? Bom, então o paciente se apresenta a mim, ele tem uma queixa, né? Eu tenho que saber um pouquinho sobre ele, eu tenho que conhecer o histórico dele, o que ele faz, o que ele trabalha, os hábitos dele, né? Então eu vou saber quais são os vícios que ele tem. Como você comentou, senta errado, banco do carro muito para trás, carteira no bolso de trás. Sério? Descompensa o glúteo e a lombar sente. O sentar, por exemplo, a sentar da maneira correta na cadeira. Exatamente. A gente senta e desce um pouquinho assim, fica meio que corcundo, né? Exatamente. Quanto mais confortável for a cadeira, o sofá, Tem uma certa postura para poder sentar? 90 graus. Isso ajuda bastante? Com certeza. Mas 100% faz isso? Não. Não faz. Não faz. Então, aí eu faço as medições. Eu vejo os exames, se a pessoa tiver exames, imagens, eu vejo. Mas as medições, elas são as melhores. Eu vejo a pessoa deixa alongamentos totalmente indolores. E depois, aí sim, eu vou fazer os ajustes que são necessários. Porém, às vezes a pessoa tem um problema crônico. Uma sessão não resolve, né, Vitor? Sim. Então, existe um E tratamento. o que acontece nessa sessão, ô Sérgio, para as pessoas que estão em casa agora, que sentem essas dores e querem se livrar delas? Para começar, as sessões são indolores. Sim. Às vezes tem cliente que me procura e fala, olha, Sérgio, pode mexer na minha coluna, menos o pescoço, porque estala. Não tem problema, eu não posso lavar o carro sem lavar os pneus. Claro. Então, a coluna ela começa e termina num determinado ponto. Então, às vezes as pessoas ficam com medo do estalo, e o estalo nada mais é do que ar comprimido entre as vértebras. Por exemplo, tem algumas pessoas que têm o costume de estralar o pescoço. Isso pode se agravar ou é automático isso que acontece com todo mundo? Então, tem pessoas que falam, eu me estalo. Não pode. Não pode, porque primeiro ela não é uma profissional da área. Não, estou falando nós mesmos, a própria pessoa. Isso, a pessoa não é um profissional. Sim. Então ele não sabe o que ele está fazendo. Então quando ele se auto-estala, digamos assim, Sim. ele está provocando desgastes às vértebras. Ah, entendi agora. Então vai causar o quê? Uma artrose. É um desgaste das vértebras, uma artrite.
Então, um correto uma é não hérnia, fazer. não fazer isso. Exatamente. Bom, vamos para um outro assunto que seria a reflexoterapia. Isso. Reflexoterapia. O que significa? A reflexoterapia remete à reflexologia, que todo mundo conhece como massagem dos pés, mas não é massagem nos pés. Sim. Isso remonta à época dos faraós, porque a origem da reflexoterapia foi do Egito e não na China. Depois a China agregou essa técnica, né? Então, através dos pés, nós conseguimos tratar qualquer tipo de doença, Sério? física ou emocional. Principalmente emocional, que as pessoas sentem muito. Ao chegar em casa, por exemplo, eu tenho situações gestantes. Às vezes fala assim, eu gostaria que você apertasse os meus pés. Eu vejo muitos relatos disso. Sim. Donas de casa que trabalha às vezes o dia inteiro ali em pé nas atividades de casa, ou no próprio trabalho, chega em casa, pede para o esposo, até para os filhos, apertar ali os pés. Então, a reflexoterapia, ela serve para isso. Não necessariamente, porque quando a pessoa aperta aleatoriamente os pés... Não, isso eu falo assim, a pessoa, ela aperta os pés lá, mas o tratamento que vocês realizam é diferente. Totalmente. Totalmente, porque o que acontece? Para ser um reflexoterapeuta, a pessoa precisa aprender sobre anatomia humana, fisiologia, ela tem que estudar o corpo humano como médico. Porque a terapêutica, ou seja, o tratamento, a pessoa tem um problema de intestino preso. Toda pessoa com intestino preso ou solto tem depressão. Sério? Então a terapêutica tem que ser sistema nervoso, sistema hormonal, que são as glândulas do nosso corpo. Sim. Porque no nosso pé existe uma representação fiel de tudo que tem no nosso corpo. Glândulas, órgãos, vísceras, inclusive a vida emocional. Quando você muda suas atitudes, Vitor, o posicionamento do seu pé muda também. Então, quando eu olho nos pés da pessoa, eu sei tudo sobre ela, sem ela abrir a boca. É mesmo? E claro que assim, para ter uma confirmação, você tem um bate-papo com a pessoa também. Então, automaticamente vai se confirmando aquilo que você já percebeu pelo diagnóstico. Na verdade, o bate-papo é sobre a queixa dela. Tá. Mas sobre a psicorreflexoterapia, que é a vertente da reflexoterapia, que é o estudo da personalidade através dos pés, ela pode nem falar nada, só de olhar já sei. Sério? Então dá para se destravar traumas de infância, dá para se tratar doenças como síndrome do pânico, depressão, problemas físicos. Porque o que acontece, Vitor? Toda doença física tem fundo emocional como pano de fundo. Sim. E hoje mais ainda, né? Muito. Se intensificou muito essas questões emocionais. Então o que acontece? As pessoas tratam o sintoma e não a causa. Sim. E a reflexoterapia, ela não é invasiva, você não precisa espetar nada na pessoa, não vai entrar nada na pele dela, e trata a causa. Ô Sérgio, todos podem se tratar? Todos, sem exceção. E qual o tempo dessas sessões? As sessões, elas variam, a avaliação e a sessão dura mais ou menos 1h30, 2 horas. E uma sessão, depois que o tratamento já está estabelecido, 50 minutos a 1 hora. 50 minutos a 1 hora, né? Isso. Bom, acho que tem um ouvinte aqui, acredito que ele deve ter alguma pergunta aqui para você, só um momento. Vamos lá. O nosso ouvinte, Ivanildo. Ivanildo, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Vitor Souza. Vitor, estou ouvindo o seu programa aí com o Sérgio Toscano. Interessante que eu tenho esse problema de coluna. Eu já fiz 3 exames de ressonância magnética lá em Nápoles e deu problema de hernias na minha coluna. Eu tinha um problema na lombar e na cervical. E eu fiz outro exame com o Dr. Pablo lá em Nápoles e eu estou observando meu exame aqui que fala que eu tenho um problema de neuropatia periférica com piora do dano e remodelação das fibras musculares e um membro superior esquerdo. Eu tenho essa doença na mão e sinto essa dor no pescoço. Como é que eu falo para me falar com esse rapaz aí? Boa tarde, muito obrigado por esse programa que você cada dia passa melhor esse programa e traz as pessoas para tirar a nossa dúvida, né? Que nem esse rapaz aí. Eu queria, interessante, eu quero falar com ele por telefone depois para me saber como é que eu... Pronto, Ivanildo. O Sérgio vai estar
passando para você o contato agora, né, Sérgio? Fique à vontade. Ok, boa tarde, Ivanildo, a todos os ouvintes. O meu contato, WhatsApp, é 11, meu telefone é de São Paulo, né? Então, 11 99708 0228. E também o meu Instagram, que é Professor Sérgio Toscano. Pronto. A Emilene, ela também mandou um recado aqui agora. Vamos esperar processar aqui. Emilene, boa tarde. Boa tarde, Vitor. Vitor, deixa eu te falar. As camareiras falam muito da coluna, a dor nas costas lombar ali, e na panturrilha, que aquelas camas são pesadas, elas têm que puxar. Questão de envergar para forrar a cama. Tem camareira aí que pega 19, 20 apartamentos por dia. O que ele indica para essas guerreiras, essas mulheres guerreiras, as camareiras, que aqui em Porto Seguro tem muita gente que trabalha nessa área e muita gente também que sofre da coluna. Bom, Sérgio, é com você. Qual é o nome dela? Emilene. Emilene, boa tarde, Emilene. Prazer falar contigo. Então, realmente é um trabalho bastante complicado, em que a pessoa ela faz movimentos repetitivos todos os dias, são aqueles movimentos. Então, existe o tratamento e também existe a prevenção. Então, a quiropraxia, ela faz os dois. A gente não pode esperar chegar uma dor para a gente poder tratar. Então, a quiropraxia pode ajustar a coluna dessas guerreiras, né? Inclusive, seria uma excelente ideia se as pousadas, os hotéis fizessem uma parceria com o profissional, né? O profissional poderia ir até aí e fazer esse trabalho junto com os funcionários. Mas a quiropraxia, ela é fantástica. Bom, Sérgio, acabou nosso tempo bem curto aqui. Eu gostaria que você deixasse o seu telefone para contato, para as pessoas estarem falando contigo. Ok. Eu queria aproveitar o espaço... Vamos marcar outra oportunidade para você estar vindo aqui, tá? Muito obrigado, vai ser um prazer. Vitor, eu queria aproveitar o espaço para dizer ao ouvinte que eu faço palestras. Eu faço palestras em universidades, em escolas, em empresas. Então, se alguém quiser que eu faça um workshop, a minha palestra é assim, eu explico, eu discorro sobre o assunto, depois, eu respondo perguntas das pessoas que estão presentes e depois eu faço demonstrações de como as técnicas funcionam. Detalhe, é totalmente gratuito. O meu telefone de contato, novamente, 11 99708 0228 e o meu Instagram, Professor Sérgio Toscano. Obrigado. Sérgio, eu quero agradecer a sua participação, desejo para você uma ótima tarde e até uma próxima. Muito obrigado, Vitor, e a todos os ouvintes. 12 horas e 32 minutos. Um breve intervalo comercial, volto já já. Ei, você já conhece o Fotão? Cadê o Ariel? Ariel tá aí?